Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer a nossa prédica de número 17. Nós estamos bem no meio da quaresma. Então, portanto, já foram aí um pouquinho mais da metade, né? Das prédicas que nós teremos. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marilane. Deus abençoe. Bom dia, Dona Maria do Carmo. Bom dia, Gra. Bom dia, Tatiana. Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cris. Bom dia, Ziferlin. Cris Novetti, bom dia. Bom dia, Gilmara. Bom dia, Viviane. Bom dia, Tatiane. Não, bom dia, Tina. Sônia. Cris Troiano. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Bira. Bom dia, todo mundo. Jussara. Pronto. Vamos lá, então. Se puder deixar o seu comentário, se for alguma pergunta, alguma observação, para o fim, seria bom. Eu andei respondendo algumas perguntas na própria postagem, mas como eu apago as postagens daqui do Instagram, então eu acho que acaba perdendo, né, a resposta. Então, se pudessem as perguntas serem feitas aqui, eu acho que é melhor. E no YouTube eu não interajo, e nem no Facebook. Todo mundo sabe disso, né? Que eu não mexo nem com o YouTube, nem com o Facebook. Só aqui no Instagram, e já acho que já é muito trabalho. Então, compreensão aí é de todos, eu peço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nesta meditação. Amém. Amém. Bom, esse passo que nós damos a partir de hoje seria o terceiro passo, né? O primeiro passo, só para você lembrar, foi o início da nossa quaresma, quando Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo é a negação de si, portanto, o autoconhecimento. Depois, tome sua cruz. É o segundo passo. Acabamos de terminar esse segundo passo. E siga-me. É o terceiro passo. Então, o tema é o seguimento de Jesus. E o primeiro aspecto do seguimento de Jesus é a pureza de intenção de segui-lo. A pureza de intenção em seguir a Jesus. Para seguir a Jesus tem que querer e ter pureza de intenção. E nós veremos o que é isso. Antes de mais nada, São Paulo da Cruz dizia que seguir Jesus é uma graça, é uma honra que nós não merecemos. É porque Ele nos veio visitar, é porque Ele nos chamou que nós o seguimos. Então, portanto, pura graça. Ninguém diz assim, acorda e diz, eu vou seguir Jesus. Não. Sempre é o nosso seguimento uma resposta ao fato dele ter entrado na nossa vida, dele ter entrado na nossa história com a sua bondade, com a sua misericórdia. E quando eu respondo
a essa visita de Deus, a esse chamado de Deus, siga-me, a recompensa é absoluta. Quem deixar pai, mãe, irmãos e irmãs por causa de mim, receberá 100 vezes mais nessa terra, e na outra a vida eterna. A recompensa, portanto, é absoluta. A presença do Espírito Santo nos dando força, a liberdade verdadeira de não estar preso a coisa nenhuma, escravo de coisa nenhuma, ser completamente livre. Isso provavelmente, essa ideia da graça e da recompensa, se São Paulo da Cruz não leu em Thomas de Kempis, na Imitação de Cristo, lá na Imitação de Cristo você vai encontrar exatamente essa mesma ideia. Então, aqui não tem nenhuma grande novidade. A novidade começa a partir de agora. Número 1. Para seguir Jesus, é preciso, em primeiro lugar, pureza de intenção. Ou seja, eu sigo a Jesus única e exclusivamente para agradar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que eu faço tem como único objetivo agradar a Deus. Eu não estou preocupado em primeiro lugar, agradar as pessoas. Se agrado, que bom, né? É bom a gente agradar as pessoas, fazer o bem e as pessoas ficarem felizes, mas não é, em primeiro lugar, esse o meu objetivo. Depois, eu não sigo a Jesus buscando recompensas. Vimos muito isso agora na cruz, né? Não, por recompensa, a não ser amá-lo e por ele ser amado. Fora disso, né? Porque eu quero como resultado X, eu quero como resultado Y. Coloco condicionantes para poder obter aquilo que eu procuro, aquilo que eu desejo. Não. Por puro desejo de servi-lo. Para única e exclusivamente agradar a Deus. Então essa é a primeira coisa, no que diz respeito à reta intenção. Então, nesse sentido, São Paulo da Cruz vai dizer, não é a quantidade de obras que eu faço para Deus, mas a qualidade com que eu as faço. Porque Deus vê o coração. Então, Deus não está contando a quantidade, mas com que amor eu faço aquilo que eu me propus a fazer. Ou melhor, aquilo que Deus me chamou a fazer. Isso, Santa Teresinha do Menino Jesus é a mestra, né, de expor esse tema, né? A pequena via do amor. Não tenhais, diz São Paulo da Cruz, abre aspas, não tenhais outro cuidado a não ser o de agradar ao Senhor, fecha aspas, em todas as minhas obras, que nada mais é do que me pôr a seguir a Jesus. Então, fé sem obras é morta. Então, se eu sigo a Jesus, eu vou fazer coisas para Jesus. Todas as obras, o fim último sempre vai ser agradá-lo. Então, essa é a primeira coisa, né? Não tenhais outro cuidado a não ser agradar ao Senhor, dizia São Paulo da Cruz. Isso é uma coisa que, uma vez que você aprendeu, você toma uma liberdade, a reta intenção de agradar unicamente a Deus te dá uma liberdade, um respiro que é maravilhoso para você poder tocar a sua vida para frente. E por quê? Porque esse negócio de ficar agradando pessoas, buscando recompensa, eu quero um resultado X, Y, isso dá uma descompensação, isso te dá uma aflição, uma ansiedade, sabe, que não compensa, é até doentio. Então, no serviço a Deus, a reta intenção de querer somente agradá-lo. 2. Essa pureza de intenção aponta para Deus. Então, como é que eu sei que a minha intenção é reta? Ora, o que eu estou buscando é Deus. O que eu estou buscando é agradar a Deus. E Deus, quando põe você no serviço, Ele põe você no serviço do bem, do bom, do verdadeiro, do que é belo, do que é certo. Então não tenho dúvida de que eu estou com reta intenção, porque o que eu estou buscando, que é agradar a Deus, é bom, é bem, é certo, é verdadeiro, portanto é de Deus. Então, se uma ou outra pessoa não gosta
do que eu estou fazendo para agradar a Deus, vida que segue. Vocês estão achando que sou eu que estou dizendo isso? São Paulo da Cruz, abre aspas, deixando os outros falarem o que bem quiser, fecha aspas. Também a outra tradução que podia ser seria assim, deixando falar quem quiser, entre aspas, né? São Paulo da Cruz. Isso numa carta a um dirigido que estava muito preocupado porque as pessoas não compreendiam que ele estava buscando com reta intenção fazer a vontade de Deus. Sabe assim, a pessoa que faz a vontade de Deus e o tempo todo se preocupando com o que os outros vão pensar? Bom, você não vai viver e você vai desanimar de agradar a Deus. Então, deixa os outros falar o que quiserem, se o que você está buscando é agradar a Deus. Se você tem convicção de que é a vontade de Deus, de que você está agradando a Deus, siga em frente. E Deus cuidará de tudo, dizia São Paulo da Cruz. Então, não olhar para trás. Vida que segue. Quem põe a mão no arado vai seguir em frente. Inclusive porque tem que mirar bem se o suco que ele está fazendo na terra, né, arando, está indo na direção correta, né? Se você fica olhando para trás, para ver o que foi feito, você nunca segue em frente, né? Ok? 3. As condições da reta intenção. Então, se a intenção é reta, de verdade, então, no que você faz para agradar a Deus, então, primeira coisa que vai acontecer, a reta intenção leva você ao desapego das criaturas. Então, veja, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se é verdade que eu estou seguindo a Jesus, acontece um desapego das criaturas. Eu me desapego das criaturas. Veja, não que eu não ame as pessoas, não ame minha vida, não cuido das minhas coisas, não. Mas eu não sou preso, eu não sou escravo. Nem de pessoas, nem de coisas, nem de circunstâncias, nem de lugares, nada. Se for para ser reconhecido, se for para ser aplaudido da parte dos homens, eu não vou fazer a vontade de Deus, porque eu vou estar sempre me poupando de que os outros vão se desagradar. Eu vou estar sempre buscando não aborrecer ninguém, não ser chato, em função das expectativas que as pessoas criam a meu respeito. Cara, o tempo todo vai ser assim. As pessoas estão sempre criando expectativas a nosso respeito. Ora, se eu estou seguindo os passos de Cristo, eu não posso ter esse respeito humano, né, de quem está toda hora se preocupando com o que os outros querem, com o que os outros vão pensar, e aí eu não posso perder essa pessoa, aí eu não posso perder esse negócio, eu não posso, sabe? Se é para agradar a Deus e o custo vai ser desagradar os homens, vai ser perder alguma coisa, eu estou disposto a desagradar e a perder. Claro que eu vou procurar não fazer isso de uma maneira grosseira, nem desagradando ninguém, nem batendo de frente com todo mundo, sendo um chatão. Não se trata disso. Mas a reta intenção está todo o tempo me corrigindo acerca disso, né? Olha, desapegue-se. OLX, lembra daquele comercial? É isso basicamente. Buscando agradar a Deus, não posso estar aqui com medo de desagradar as pessoas, com medo de perder porque estou servindo a Deus. Provavelmente você vai perder em alguns aspectos. Depois, São Paulo da Cruz dizia que a reta intenção, uma das condições para que a intenção seja reta em seguir a Jesus, é que, sendo o alvo agradar a Deus e não os homens, veja o que São Paulo da Cruz diz, abre aspas, mesmo que o mundo vire de pernas para o alto, não tenhais outro cuidado, e não vos preocupeis com outra coisa a não ser agradar a Deus. Mesmo que o mundo vire de pernas para o alto, e às vezes o mundo, para nos testar, para nos provar,
e para nos provocar, para que a gente deixe de seguir a Jesus, deixe de fazer a vontade de Deus, o mundo se revoluciona. Se é reta a sua intenção, São Paulo da Cruz diz, que o mundo vire de perna pro ar, eu não volto atrás. Então, tem uma certa, aspas aqui nisso que eu vou dizer, cuidado, uma certa obsessão quando você está servindo a Deus. Eu não volto atrás, no meu caso, eu sou muito cabeça dura. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, é o certo, é o bom, é o verdadeiro, eu não volto atrás. Um padre amigo meu dizia assim, que ele tinha conhecido um padre velhinho, que era tão assim, que é brincadeira, ele dizia assim, que se ele estivesse dirigindo aqui, ó, na mão dele, certinho, correto, e viesse uma pessoa na contramão, ele batia de frente, porque ele está certo. Imagina que ele vai desviar, o outro que tem que desviar, o outro que está errado, vindo na contramão. Não exagera, né? Poupe sua vida. Mas o que eu quero dizer é que, nesse sentido, é isso mesmo. Você tem que, sabe, mirar no segmento de Jesus. Vai ter contradição, vai vir gente na contramão, tentando te tirar do objetivo. Você dá um totozinho e volta. Volta para a direção, para a orientação que a tua vida está seguindo. Terceiro, se a intenção é reta, uma das condições dessa reta intenção é que você faz o que tem que ser feito com tranquilidade e paz. Veja que isso é uma repetição de muitas coisas que a gente está dizendo até agora. É quem sabe, assim, dizendo a mesma coisa em diversas perspectivas, a gente aprende, entra na nossa cabeça. Quando a intenção é reta em agradar a Deus, então eu faço isso com muita tranquilidade, né? Simplicidade, objetividade. Se não tem reta intenção, então a pessoa está buscando o tempo todo o quê? O holofote, os holofotes, atenção para si e aplausos. Então, não é para mim, é para Deus. Então, com a maior cara de pau, eu peço ajuda para as pessoas, eu faço campanha pedindo para construir igreja, se tiver que me humilhar, eu me humilho, se tiver que passar por perrengue, eu passo, se tiver que... enfim, o que tiver que passar, né? Com muita tranquilidade, com muita paz. O pessoal fala assim, como é que vocês foram morar atrás da igreja, improvisando em 2 salas de catequese? Primeiro que a gente arrumou direitinho aqui, né? Mas assim, você é soldado de Cristo, você está aqui para servir a Deus, então, com a maior tranquilidade, a maior paz. Morávamos num apartamento excelente ali na Cauaxi, e morava antes numa casa muito boa lá na São Lucas, onde eu era pároco anteriormente, e agora eu moro aqui, em 2 salas. Estamos ali construindo a casa paroquial, vai ficar uma boa casa paroquial, mas nada de luxo, nada de, sabe, uma casa boa, confortável, com todo... Mas você entendeu o que eu quero dizer? Tudo com muita tranquilidade, tudo com muita paz, sem forçação de barra, sem holofotes, sem chamar atenção para si. Por quê? Porque o foco é Jesus. Por fim, a reta intenção significa que eu faço tudo por amor a Jesus crucificado. Ou seja, a minha afeição está orientada para Ele e só para Ele. Então, é por Jesus crucificado que eu amo as pessoas e os trabalhos. Interessante isso, né? Então, o pobre, o doente, o trabalho, sei lá, a esposa, o filho, o aluno, o fiel, a pastoral, os funcionários. Amo e sirvo a todos por Jesus crucificado. A orientação fundamental da minha vida é o meu amor por Jesus crucificado. Ontem um rapazinho me perguntou isso, né? Padre, uma pessoa vive a vida inteira na presença de Deus, aí no final ela comete um erro assim absurdo, um pecado absurdo, e ela vai para o inferno? A pessoa me perguntou. Eu disse, olha, primeira coisa, quem foi que disse que a pessoa deixou para fazer o que não presta só no final? Então, cuidado. Deus que sonda o coração, talvez tenha visto a maldade dessa pessoa há muito tempo, e essa pessoa não revelava, né? E você só ficou sabendo agora no final. Por quê? Porque não existe isso, né? O que existe é uma opção fundamental. Ora, eu fiz uma opção fundamental por Jesus, por amar a Jesus,
E é nessa opção fundamental que eu sigo. Lembra do gráfico? Com altos e baixos, mas sempre orientando, tendo a minha vida orientada para Jesus. Então esse negócio de que no final acabei perdendo a salvação. Pode acontecer, claro que pode acontecer. São Paulo apóstolo diz assim, cuidado para que depois de ter salvo a vida de tantas pessoas, ter cuidado de tantas pessoas, você não vier a perder a sua própria alma. Então esse risco existe. Mas como é que eu me garanto desse risco? Tendo uma opção fundamental na minha vida por amar a Jesus e seguir a minha vida assim. Fatinhos. A reta intenção em São Paulo da Cruz é a prova de que você segue fielmente, absolutamente a Jesus. Nós vimos as provações que São Paulo da Cruz sofreu para construir a casa do Monte Argentaro, né? O retiro da apresentação, a primeira casa da congregação. E em tudo aquilo que se passou na vida de São Paulo da Cruz, não somente nessa provação, você via que ele tinha uma reta intenção, ele não desistia. Né? Mesmo quando ele resolve pegar o barco de volta, não é que ele estava desistindo, ele queria procurar outras luzes para ver como é que podia ser feito isso. Mas tem um fato que eu chamaria a atenção. Em 1738, São Paulo da Cruz tenta a aprovação de novo da regra dos passionistas. Ele, através dos cardeais, manda de novo a regra para o Papa Clemente XII, que organiza uma comissão de cardeais para analisar a regra primitiva, a primeira regra que São Paulo da Cruz escreveu para os padres passionistas, para os missionários passionistas. E a regra foi indeferida, não foi acolhida. E assim, São Paulo da Cruz estava pedindo aprovação e ele estava muito disposto, né, aberto a mudanças que a Santa Mãe Igreja quisesse fazer na regra. Ele estava muito aberto a correções. Ele não estava com a cabeça fechada, aqui é o que eu penso, é o que eu quero e eu não vou mudar. Não. Contudo, não foi dito assim, olha, isso aqui precisa melhorar, talvez, quem sabe, Padre Paulo, mude isso daqui. Não, nada, simplesmente a regra foi indeferida. Mas, olha que interessante, os cardeais e bispos de toda a Itália, praticamente, já conhecendo a fama de missionário de São Paulo da Cruz, não aprovam a regra, mas pedem ao Papa o título de missionários apostólicos para os dois irmãos. Isso significava o quê? Que com esse título eles podiam pregar as missões populares e obter para quem participasse das missões populares as indulgências próprias dessa santa devoção, ou seja, as indulgências papais. O que significava, eles não aprovaram a regra, mas eles deram trabalho para São Paulo da Cruz, muito mais trabalho. Isso era para a pessoa ficar injuriada e dizer, puxa vida, não aprovaram a regra, mas trabalho que é bom eles sabem me dar. Jesus, então, São Paulo da Cruz, muito contrariado com isso, feliz por ter ganho o título de missionário apostólico, claro, mas muito contrariado, porque a regra não tinha sido aprovada, nem sequer apreciada no sentido de ser corrigida. São Paulo da Cruz está muito contrariado quando o nosso Senhor lhe aparece e diz numa visão mística que a regra seria aprovada só muito mais tarde. Muito mais tarde. Entre aspas, aqui. Paulo, sempre humilde. Esse aqui é o caçador de almas que diz. Paulo, sempre humilde e resignado, adorou a santíssima vontade de Deus. A prova de que ele está fazendo a vontade de Deus, de que ele tem reta intenção em seguir a Jesus, é que na vontade da igreja e nas contradições e contrariedades da vida, você fica em paz, você fica tranquilo. Você não vai se revoltar e desistir. Você não vai desistir do seguimento de Jesus. Bom, é para pregar missões populares? Então vamos lá, vamos pregar as missões populares, vamos fazer o que precisa ser feito, mesmo tendo sido indeferida a regra. Esse é o primeiro fatinho. O segundo fatinho é que 2 padres vieram viver a vida de passionista com São Paulo da Cruz. E de novo, logo, esses 2 padres desistiram. Olha,
a concomitância. A regra tinha sido indeferida e agora, de novo, dois padres entram, ficam pouquíssimo tempo, não aguentam a vida que São Paulo da Cruz, que a regra de São Paulo da Cruz impõe, e acabam saindo. E aí começaram a dizer, né? A fofoca começou a correr. Mas isso é um absurdo, esse monte de austeridades, isso é impraticável. Como é que Roma pode ter aprovado a fundação de uma casa dessa congregação se ninguém aguenta ficar aí? Tem que fechar. Ninguém nasceu para isso, não. A fofoca, né? Você imagine São Paulo da Cruz ouvindo isso depois da regra ter sido indeferida. De verdade, qualquer pessoa que não fosse santa ou que não quisesse uma vida de santidade e enxergasse a vida que São Paulo da Cruz e o irmão dele levava, ia dizer, isso aí é complicado, isso aí é difícil de se viver. Então, era uma coisa assim que só santo conseguia entender e só quem queria santidade poderia entender. A vida de São Paulo da Cruz, quem lê no Caçador de Almas, se você não tiver um olhar espiritual, que aquilo é um chamado de Deus para ele, e que no primeiro momento ele convidava outros para isso, mas que a igreja precisava burilar aquilo, você teria provavelmente a mesma impressão. São Paulo da Cruz não se deixa abalar. Ele continua firme, né? Até que, de novo, Nossa Senhora, dessa vez, é quem aparece para São Paulo da Cruz e diz assim: meu filho, não temas, tudo está correndo bem. A regra não aprovada, muito trabalho, perseguição, maledicência de todos os lados. E Nossa Senhora vem e diz para São Paulo da Cruz: meu filho, nada temas, está tudo correndo bem. Esforça-te por multiplicar as casas da congregação. Continua. O governo que você está fazendo é desse jeito mesmo. Prega as santas missões, confessa os pecadores, porque isso agrada muitíssimo o meu filho. É isso que Nossa Senhora disse, desapareceu, e no coração de São Paulo da Cruz, uma paz profunda. Vou em frente, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Interessante que não precisa Nossa Senhora aparecer, nem Nosso Senhor, em visão espiritual, para você saber que está fazendo o seguimento a Jesus, né? Essa convicção, ela é interna, né? Uma convicção muito certa de que estou fazendo a vontade de Deus e que estou seguindo os passos de Jesus. A pessoa está dizendo aqui que é um processo seguir os passos de Jesus. Eu ainda não consigo. Colocar Deus em primeiro lugar, então, mas aí você tem que se confessar, viu? Porque é o pecado contra o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, conselho que vá fazer uma boa confissão. Porque é o primeiro mandamento da lei de Deus. Não tem nada de extraordinário nisso que eu estou dizendo. Porque, inclusive, esse é o primeiro passo. É ter a reta intenção. Se você vai conseguir ou não, são outros 500. São Paulo da Cruz, muitas vezes, não conseguiu fazer a vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é que a regra fosse aprovada. Ele não conseguiu. A igreja barrou a regra. Agora ele vai desistir? Não. Eu me proponho muita coisa aqui na paróquia. Muitas eu não consigo. Tem coisas que eu estou conseguindo agora, depois de 8 anos, 7 anos que eu estou aqui na paróquia. Mas eu não desisti. Por exemplo, estar mais perto das pessoas através de um acompanhamento direto dos trabalhos que são feitos nas pastorais. Especialmente em algumas que eu tenho a consciência e uma certeza de que precisam ser acompanhadas muito de perto. Liturgia, por exemplo, catequese, caridade, e eu estou fazendo isso esse ano.
Já fizemos um curso sobre liturgia aqui na internet. Estou dando um curso de catequese para os catequistas. E agora, com vocês, aqui, principalmente da Caridade, esse retiro com São Paulo da Cruz. Então, é um caminho a ser percorrido, ele é cheio de altos e baixos, às vezes você consegue os objetivos, às vezes não. O que você não pode desistir, porque desistir significa não estar fazendo a vontade de Deus e não estar amando a Deus sobre todas as coisas. Então, eu sinto muito assim, eu estou falando com todo respeito, mas é caso de confissão, porque não amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar Deus em primeiro lugar é pecado. Exclusividade a Deus. Agora, se vai conseguir ou não, são dos 500. Escutar a vontade de Deus é libertador. Sim, porque aí nesse momento que você escuta a vontade de Deus, você fica livre, né? Desses apegos. Tem alguns apegos que são doentios, né? A filho, a esposo, a mulher, a esposa, né? A emprego, a trabalho. Você fica escravizado das circunstâncias, das situações e das pessoas. Ora, se você coloca Deus como absoluto, isso dá uma liberdade tão grande, porque você ama sua esposa, ama seu marido, ama seu trabalho, mas você não está preso, né? A querer agradar, a querer, sabe, a ser o salvador da pátria. Então, a outra pessoa falando que é libertador. Seguir a vontade de Deus transforma todas as cruzes em mais leve. Eu não sei se mais leve, mas você toma uma decisão, uma decidida decisão, como dizia Santa Teresa d'Ávila, que não volta atrás. A virtude da tranquilidade é consequência das retas decisões? Sim, uma das consequências é a paz. Quando você, por exemplo, entra para a vida beneditina, você vai ser monge ou monja beneditina, o que São Bento promete? Se você seguir a regra de São Bento? A paz. Tanto é que na entrada dos mosteiros beneditinos, da clausura, está escrito PAX, Pax. Então é a única coisa que, se você vai seguir a vontade de Deus, seguir os passos de Jesus, é essa tranquilidade. A tranquilidade, paz não é de cemitério. Filho, você está apanhando, você está caindo, você está levando porrada, tiro, porrada e bomba. Mas o seu coração, no mais íntimo, ele está em paz, porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. Você está passando pelas cruzes da família, pela cruz das enfermidades, pela cruz das tentações, pela cruz da secura espiritual, da aridez espiritual. E, contudo, com aquela convicção de que está fazendo o caminho do seguimento a Jesus crucificado. E aí dá uma paz muito grande. Em todas as situações, tem sempre aqueles para criticar. Por isso que, se você está desapegado desse tipo de coisa, hoje vemos... Sim, não entendi, mas tudo bem. Obrigado pela prédica de hoje. Tive a resposta e confirmação de um acontecimento de anos atrás. Seguimos o que seria certo perante a vontade de Deus. Sabemos que fomos muito criticados. Filho, se a gente for pensar, o diabo não quer, o mundo não quer, o pecado arrasta para longe do seguimento a Jesus. O que o mundo quer? Que você siga Jesus? Claro que não. O que o diabo quer? Que você siga Jesus? Claro que não. O que o pecado quer? Que você siga Jesus? Claro que não. Então você vai incomodar o inferno. Você vai incomodar o mundo. Né? Você vai incomodar quem está em parceria fechada com Satanás. Pensa em desistir? Normal. Quantas vezes a gente está... por os filhos em primeiro lugar, não ponha. Você vai se arrepender do dia que você nasceu, se você colocar filho em primeiro lugar. Você vai ser uma pessoa infeliz e vai fazê-los infelizes. Se você coloca Deus em primeiro lugar, aí você vai ter o critério para poder amar os seus filhos. O critério de amar os filhos é Deus. Você ama seus filhos em Deus. Aí você vai aprender a corrigi-los, você vai aprender a ser firme com eles, a amá-los da maneira correta, sem nenhum tipo de dependência atávica, doentia, etc, etc.
No início o Senhor disse para não esperar recompensa, mas ela é natural quando se está próximo à igreja. Sim, mas é assim, eu não disse que não tem recompensa, mas eu não estou procurando a recompensa, mas elas têm. Jesus disse que tem. Não é o que eu estou procurando. Mesmo porque se elas não vierem agora, nem semana que vem, tá tudo bem. Porque eu sei que eu tenho o caminho para o céu. A pessoa diz que os filhos passam. Exatamente, cada um vai para o seu caminho. A gente fica sozinho, dizendo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Deus sempre será, qualquer outra coisa é passageira. Exatamente, só Deus é. Reta intenção é amar a Deus por primeiro. Exatamente. Não, porque aqui nós não estamos falando do amor de Deus, estamos falando do seguimento a Jesus, que é seguir após Ele, né? Então, por exemplo, no caso de São Paulo da Cruz, era fundar a congregação, pregar as missões populares, ensinar as pessoas a meditar a paixão de Cristo, não é? Pregar retiros, enfim. Nesses trabalhos ele está seguindo a Jesus. Agora vem um monte de contradições, de contrariedades, como veio o Papa Clemente XII, não aprovou a regra, colocou uma comissão para estudar e também não disse o que precisava mudar. E ao invés de, não aprovei a regra de vocês, vão para casa de vocês, vão viver. Não, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E quantas vezes Deus faz isso com a gente, né? Para ver se a gente está no segmento dele mesmo, por ele ou por aplausos e aprovações. Só conseguimos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, foi o que eu disse, eu comecei dizendo isso inclusive hoje. É muito difícil sofrer incompreensões e as cruzes do mundo por ter feito uma escolha pela vontade de Deus. Já vivia isso e foi uma dura por ser... exato. Eu não entendi muito bem o que a pessoa escreveu, mas está certo. Entendi que está certo. A pessoa está dizendo que não se pode cortar o pedaço da cruz. Eu carrego só esse pedaço aqui, esse daqui eu não carrego. Não, a gente carrega a cruz inteira. Tudo bem. Deus abençoe. Bom dia. Passe o dia. Pergunte-se: eu sigo a Jesus com reta intenção? Ou procurando aplausos, recompensas, holofotes, né? Essa é uma grande questão. Agora, durante todo o dia, perceba na sua vida se de fato você, conhecendo-se a si mesmo, como você tem procurado se conhecer, se de fato a sua intenção é reta no teu trabalho, na tua família, em seguir a Jesus. No final do dia, faça a sua anotação de como é que foi essa reflexão do dia de hoje. Se puder, vá à missa. Se vai para o trabalho, se já está no trabalho, passe o dia na presença de Deus, tá bom? Bom dia a todos. Tchau, tchau.